Fala, estrategista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa série Passei no Revalida. E agora? Eu sou o João Paulo Teles, sou aqui da Coordenação Pedagógica do Estratégia Média, estou com a doutora Tamires Areia, também minha colega aqui na coordenação, para falarmos dessas dúvidas que surgiram do nosso exército de revalidados, Isso aí. ex-estrategistas e quem sabe agora futuros estrategistas também, né? Sim, agora futuros residentes, né? Futuros residentes. E falando disso, né, vamos lá, vamos ser bem direto agora. Como que começa, assim, quando começam os editais para as residências médicas? A residência é um tipo de pós-graduação muito peculiar, né, que tem um início padronizado. Todas as residências começam dia 1º de março no país inteiro, todas as residências de tudo. Então, os editais acabam surgindo mais para setembro, outubro, para provas que acontecem em outubro, novembro, dezembro, janeiro, com algumas fases, né, distribuídas nesses meses, geralmente, e aí para lançar os resultados no início de fevereiro e você começar no início de março. Isso é bem legal, porque quem vem aí do Revalida sabe que a gente demorou bastante tempo para conseguir ter um cronograma, Sim. né? E isso pode demorar, então é legal saber que na residência já é organizado e você já pensar quanto tempo você vai levar para se preparar, né? E falando em preparação, a gente tem que entender como que funciona a prova da residência médica, né? No Revalida a gente sabe, tem uma primeira fase, né, que é objetiva, tem prova discursiva. E como que é isso na residência? Na residência tem até uma certa regulamentação legal mesmo em relação ao processo seletivo, que não pode ser de qualquer jeito. Qual é a forma mais comum? É você ter 3 fases, uma fase teórica, uma fase prática e uma entrevista. Às vezes essa divisão oficial vai ser colocada de maneiras diferentes, então a primeira fase como a teórica e a segunda fase como prática mais entrevista, e há nuances em relação ao que se considera uma prática, né? Então algumas são uma prática mesmo, modelo OSCE, estação, algumas são multimídia, algumas às vezes não tem a prova prática, mas em geral você tem 50% de uma prova inicial teórica, 40% de uma segunda fase ou discursiva, multimídia, prática, enfim, num modelo algo diferente da primeira fase, e 10% da nota para uma entrevista ou análise curricular. Bem interessante. Vai variar no caso da instituição que você pretende, né? E do ano também, né? Por exemplo, ano de pandemia, teve várias que abandonaram a prática. E aí falaram, não, vai ser só a teórica, ou mudaram o estilo da prática. Agora que estamos voltando da pandemia, as práticas estão voltando. Sim, e como você disse, pode ser multimídia, né? Sim. Pode ser o que a gente está acostumado no Revalida, de prova prática. Vai variar aí conforme a instituição. Então, acho que nesse ponto é mais tranquilo para a gente iniciar os estudos, né? Sim. O que eu fico mais curiosa é como que é essa entrevista para residência médica e como é a análise até curricular também, né? Porque a gente não ouve falar muito disso. Sim. É verdade, muita gente tem essa curiosidade, se preocupa muito com a entrevista. A primeira coisa que eu tenho a dizer é assim, a entrevista não é tão importante. A entrevista é no máximo, a entrevista e a análise curricular são no máximo 10% da nota. Então, às vezes, se você acertar 2 questões a mais, a entrevista não importa para você, você não consegue nem ser tirado, digamos assim, pela entrevista, porque a porcentagem é muito pequena. Então, a preocupação com a entrevista, óbvio, deve existir, cada ponto conta. Tem residências que são muito concorridas atualmente, mas o foco tem que ser na prova, é 100% na prova, 99% na prova e 1% na entrevista. Mas vamos lá, então como é que funcionam as entrevistas? Existem componentes de entrevista mesmo, conversar com os seus futuros chefes, provavelmente, e componentes de análise curricular em doses variadas. Processos seletivos unificados, como o ENARE, o SUS São Paulo, no qual há muitos candidatos e seria praticamente impossível você entrevistá-los pessoalmente, eles adotam um modelo de análise curricular estruturada. Então você consegue saber pelos editais antigos exatamente quantos pontos são dados para cada coisa. Então, se a sua média no histórico escolar é acima de 7, você ganha tantos pontos. Se é acima de 8, você ganha tantos pontos. Se você apresentou um trabalho em congresso, você ganha tantos pontos. 2 trabalhos, tantos pontos. Enfim, bem definidinho. Então, se você quer um desses processos seletivos unificados, já olha agora. A gente tem um vídeo, inclusive, sobre análise curricular do ENARE que eu fiz, está aqui no YouTube do Estratégia, que você pode olhar tudo que foi cobrado nesse ano agora, nessa última edição,
2021 para 22, para já se preparar e separar os documentos, para não se estressar lá no fim. Não ficar desesperado, não ser pego de surpresa. Exato. E aí existe um componente de entrevista que é subjetivo. Muitas muitas instituições colocam no seu edital assim, que vai ser tantos pontos para o currículo, tantos pontos para atividades extracurriculares e tantos pontos para a entrevista, para o seu desempenho ali na hora. E aí você vai e conversa, geralmente são entrevistas rápidas, porque eles entrevistam muita gente, né? E sobre a sua especialidade, e aí as histórias são as mais variadas, né? E aí a gente fica meio assim, mas por que ter essa entrevista, né? É meio que, sei lá, para tentar achar alguma irregularidade no que você apresentou? Tipo, qual é o objetivo, assim? É interessante, eu acho que diferentes chefes de programa têm diferentes objetivos com a entrevista. Tem umas que são bastante objetivas, a minha foi bastante objetiva sobre pontos do meu currículo, né? Te perguntar por que você fez as coisas, entender um pouco da sua trajetória, por que é que você está ali. E eu acho que a ideia, assim, num plano filosófico, é muito mais importante. Se você olhar hoje, é ridículo, assim, a diferença que tira as pessoas da residência. É uma questão, que às vezes é uma questão esdrúxula, que você errou ali, que não tem nada a ver com a sua prática clínica, e você acaba perdendo a sua vaga naquilo. Então eu me imaginaria assim, como um chefe de programa de residência, eu prefiro às vezes uma pessoa que fez 5 pontos a menos e que sabe conversar, que sabe se relacionar com outros, que se porta bem, que eu sei que quando ele chegar no hospital representando o meu serviço, vai fazer um bom trabalho. Porque aquela pessoa que fez 5 questões a menos é tão capaz de aprender quanto a que fez 5 questões a mais. Então eu acho que a ideia por trás é um pouco essa. A residência é eminentemente prática e você precisa de muitas habilidades que não são testadas na prova, que são difíceis de ser testadas, e ali numa conversa, às vezes, você consegue identificar uma pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa não consegue conversar com os outros. Eu não vou conseguir colocar ela aqui para atender meus pacientes. Meus pacientes vão conversar como com essa pessoa? Eu não quero que essa pessoa represente o meu serviço. E outra que às vezes você fala, pô, tá um passo atrás, ali uma questão para fora, mas eu gostei tanto daquela pessoa, gostei tanto daquela menina ali, super boa gente, tem um currículo altamente coerente, fez tudo dentro da nossa especialidade, então vou querer essa pessoa. Condiz com o programa, né? Com várias coisas. Exato. E, assim, quais são as perguntas mais comuns, assim, na entrevista? Tem umas figurinhas carimbadas, né? Por que você escolheu aquela especialidade? É uma que eu acho que sempre tem, né? As pessoas precisam entender por que você está ali. Por que você escolheu aquela instituição? É uma pergunta que às vezes aparece, né? Então, é interessante você pesquisar antes quem são os chefes, quais são os pontos fortes. Fala assim, a minha instituição, sei lá, de cardio tem um mega serviço de hemodinâmica. Então, você pode falar assim, olha, eu escolhi aqui porque aqui é o maior serviço de hemodinâmica do estado e eu gosto muito da parte de coronária, de hemodinâmica. Então, eu escolhi por conta disso. É interessante você ter umas respostas prontas. O cara não vai se importar muito com a sua resposta. Mas se eles perguntarem uma coisa dessa, que é uma coisa normal, né? Assim, por que você escolheu a especialidade? Por que você escolheu aquela instituição? E como você pretende se sustentar na residência, o melhor é você ter uma resposta pronta, sim. Simples e rápida. Só isso. Do que ficar assim, não sei, aqui é bom, né? Não, saiba alguma coisa ao professor tal, que é o professor daqui, sim. É o fera daquela subespecialidade, eu gosto muito daquilo, então eu vim pra cá. E como você vai se sustentar é uma pergunta que aparece muitas vezes, até de uma forma capciosa, para saber se você vai precisar dar muito plantão fora da residência e, portanto, não se dedicar tanto à residência. É interessante ter falado dessa pergunta que eu não imaginaria que entrava. E aí vem, né, até como me preparar para essas eventuais perguntas. Acho que a melhor forma, e eu fiz isso muitas vezes com muitas pessoas, é imaginar todas as perguntas que você poderia perguntar. Óbvio que coisas vão sair do planejado. E treinar com seu parceiro, com amigos, com sua família. Treinar e ter respostas semi-prontas e curtas. Então, o cara está ali entrevistando milhões de pessoas. Se ele te perguntar como foi a sua iniciação, o que você tem que saber? Explicar o método em 2 linhas e o que você achou. E se você publicou, se você apresentou em congresso, ele não quer saber, a sua iniciação foi sobre o quê? Então é porque
aneurisma de coronária é um problema que pode surgir depois de uma doença de Kawasaki. Não, o pediatra sabe disso. Ele quer saber assim, olha, a gente olhou tantos pacientes do nosso hospital, viu que tem mais aneurisma em menino do que menina e apresentou isso num congresso tal. Pronto, é isso, entendeu? Por que você escolheu a especialidade? Ah, porque eu acho neurologia muito interessante. Não, olha, eu acompanhei tal, durante a minha graduação, fiz o estágio tal no pronto-socorro da neurologia, gostei muito, gosto muito da parte de AVC e vascular. Pronto, acabou. É isso, ele quer uma pessoa assertiva, mais do que ficar divagando ali. Sim, é legal saber disso. E aí tem muita gente que se preocupa, né, como se portar na entrevista, que é até um pouco difícil, porque eu imagino que deve ser um momento bem ansioso, bem, né, mas acho que assim, vale a pena citar o que não fazer, né? Perfeito. Acho que se portar assim, se vestir bem, a aparência conta, quer você queira ou não, a aparência conta. Então, se vestir bem, você dificilmente vai estar arrumado demais para uma entrevista. Então, para os homens, assim, usar gravata é demais? Talvez seja, mas provavelmente se você usar, aquilo não vai ser um demérito para você. Em compensação, se você for dizendo assim, vai ser mais despojado e tá todo mundo de gravata, aí vai ficar feio para você, né? E o que não fazer é mentir. Essa é a única coisa que você não pode fazer. Porque eu imaginaria assim, né? Todo mundo tem falhas, Sim. Tem qualidades no currículo, tem pontos a melhorar. E a única coisa que me faria tirar uma pessoa seria se a pessoa mentisse. Então, falou assim, você fez, fiz, publiquei e tal. Aí você vai pesquisar, não achou. Então, putz, por que aquele cara mentiu? Não tem a menor condição. Sim. A falha ética, 0, tá fora, entendeu? Então, ser honesto, não precisa ficar gritando as suas falhas, ninguém vai fazer isso, mas seja honesto e o que for perguntado, se porte, assim, se colocando num lugar hierarquicamente inferior às pessoas que estão te perguntando, responda o que for perguntado, nada mais do que o que for perguntado, ninguém vai querer que você se mostre muito e não minta, só isso. Muito bom isso de não mentir, porque rola até uma brincadeira sobre mentir em currículos no geral, né? Que, é normal, mas não faça isso. Não sabe uma coisa assim, mentir, falar língua estrangeira, né? É um caso clássico de mentir. Sei falar, tal, não sei o quê. Aí eu sei de algumas entrevistas que uma amiga cardiologista, agora cardiologista em treinamento, né? Residente de cardiologia, que de fato a mãe dela é francesa, ela se alfabetizou em francês e português e colocou e falava francês nativo. Aí, na entrevista da cardiologia, um dos chefes que estava lá começou a falar com ela em francês. Imagina se fosse uma mentira. Se fosse mentira. Aí ia ficar feio demais, Nossa. Né? Aí ela disse que ela respondeu lá e o cara falou assim, não, vamos falar em português mesmo, eu vi que você foi só pra realmente testar, é nativa. Então, seguiu, mas é isso, não adianta, porque é uma chance pequena, eu acho, de pegar uma mentira dessa. Mas se pegar, aí é o fim. Sim, pode estragar aí. E não tem todo porquê futuro. também. Não tem porquê. Bom, deixa eu ver o que mais sobre dress code, né, para entrevista. Acho que é isso. Se vestir bem, nunca vai... É difícil ser demais. Sim, acho que para mulher é um pouquinho mais difícil, né? Tem talvez um excesso de maquiagem, tem que ter um pouquinho... Acho que é legal conversar também com quem passou por essa entrevista aí onde você pretende fazer residência, né? Exato. E para a gente finalizar, o que faz destacar assim, um candidato na residência? O que é legal eu saber e até tentar usar, sei lá, tiver ficado muito nervoso? Acho que o nervosismo pode transparecer de uma forma positiva ou negativa, né? Você estar nervoso é uma coisa que indica que aquilo é importante para você, então não é necessariamente negativo. Eu acho que para se destacar ser muito assertivo nas suas respostas, saber o que você quer, por que aquilo é importante para você, ser honesto, ser descontraído, não levar as coisas, não ficar chateado, não levar as coisas para um lado pessoal, porque a gente sabe que tem muita gente que é grossa e que é altamente hierárquica, porque você tem duas escolhas, você pode pegar aquilo e fazer uma brincadeira, se sair bem, ou você pode ficar ranzinza e terminar a entrevista que basicamente vai te impedir de chegar no seu sonho, né? Independente daquela pessoa ou não, a vida daquela pessoa que te colocou contra a parede vai seguir, independente se você entrou na residência ou não. Verdade. Mas para você aquilo faz muita diferença. Então seja assertivo, não leve as coisas para o pessoal e tente
descontrair. Eu conheço várias pessoas que a entrevista fez toda a diferença para elas passarem e que não eram pessoas com um currículo incrível, não é que foi por conta disso. Fala assim, poxa, eu gostei muito daquela pessoa. Você precisa criar uma empatia com aquele entrevistador para aumentar as suas chances. Sim, é o momento de mostrar um pouco mais de quem você é, porque, como você disse, né, a prova ali não mostra muitas coisas que são essenciais. Exatamente. Então, eu acho que a gente conseguiu falar bastante. Se ficar alguma dúvida, pode enviar para a gente. Eu não tenho essa experiência ainda, mas o João tem, nossos professores, né, também. Sim. Espero um dia estar respondendo para vocês essa dúvida. Vai estar sim, com certeza. E é isso, pessoal. Qualquer coisa... surgem muitas dúvidas mesmo. As dúvidas são muito individualizadas, então procurem pessoas que estão nos programas que vocês desejam. Mas a gente fica totalmente à disposição aí pelo Instagram do Estratégia, pelos nossos Instagrams pessoais. A gente vai deixar aqui os arrobas e podem nos perguntar aí qualquer coisa sobre a vida, sobre a prova. Estamos sempre à disposição. Sim, e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado.